Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Psicologia no Ar. Programa que leva a boa informação em relação à saúde mental, à saúde emocional. É um programa também que leva ao telenauta, né, a informação de que eles também têm os seus direitos, né? A gente informa também a importância do papel do psicólogo, dos serviços que são prestados pelos equipamentos, seja de CAPS, seja NASF, seja CRAS, CRES. E a gente aborda em nosso programa diversos assuntos, diversos temas, e a gente convida, né, profissionais para estar conosco, informando, explicando sobre diversos tipos de temas. E hoje um tema extremamente importante que precisa realmente ser debatido, que é a inclusão, né, da criança com deficiência. Muitas das pessoas não entendem sobre essa questão da inclusão e como funciona essa inclusão, né? E Josiane Alves já está aqui conosco para debater sobre essa questão, sobre a inclusão da criança com deficiência, né? Boa noite, Serenides. Boa noite, Janete. Boa noite, Cícero, Janete. Boa noite a todos os telenautas que estão aí, né, toda terça-feira nos acompanhando. Boa noite a essa convidada tão linda, tão especial para a gente, né, que está aqui, que prontamente aceitou o nosso convite, né, e veio falar de um tema muito importante, como Cícero já falou, né. Então, hoje nós só temos mesmo a agradecer a você, Josiane, por nos proporcionar, né, esse momento tão informativo, né, um tema muito interessante que você vai trazer, né, para a sociedade, né, para o telenauta, né, para a cidade de Cajazeiras, né, especial, que é onde a gente, né, reside e faz esse programa. Então, que todos os cajazeirenses fiquem informados sobre a inclusão da criança com deficiência. Não é isso, Verdade. Boa noite, pessoal de casa, telenautas, né, o pessoal que está acompanhando a gente pela página Psicologia no Ar, pela TV IPB em Foco, né? Dá boa noite aos profissionais, né, que aqui se encontram, Cícero, Serenides, e em especial, né, nossa convidada, né, Josiane, né, que faz um trabalho belíssimo dentro do contexto dela, né? Josiane veio trazer um tema muito, muito importante, um tema muito emergente, em que a gente precisa realmente focar com bons olhos, né? Dar uma ênfase maior. O trabalho de Josi, né, também voltado para os profissionais, né, Josi? E ela faz um trabalho belíssimo, que daqui a pouco a gente vai estar conhecendo. E dizer que você é muito bem-vinda aqui, que a gente ficou muito feliz com a tua participação em trazer esse tema em que a gente precisa também debater, em que a sociedade precisa, né, de fato, estar aberto a esse tema, né? A gente sabe que existe a lei, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, na qual o senador, né, mandou uma carta, senador Romário Farias, né, o jogador Romário. Ele, em 2015, 16 de julho de 2015, essa lei foi aprovada, né? E aí ele trouxe uma fala muito, muito interessante, né? Que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele traz que o Estatuto vem aprimorar, né? Vem para abrir mares, ou seja, a sociedade não está preparada, né, para receber essas pessoas com deficiência, essas crianças com deficiência. E o assunto de hoje, né, é muito importante, porque vai casar com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Porque o Estatuto traz e pede que a sociedade que se adapte, né? Não é o deficiente que se adapte à sociedade, é a sociedade que precisa estar apta a receber essa pessoa com deficiência e deve receber da melhor maneira possível. Josi, seja muito bem-vinda, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, telenautas. Obrigada a vocês, certo, pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer muito grande
né, falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência, em especial a criança, né? E assim, eu tenho uma experiência, né, de caso. Eu sou mãe de uma criança com deficiência, né, trabalho numa instituição, né, com pessoas com deficiências, que é a PAI daqui de Cajazeiras. E assim, eu gostaria de trazer um pouco da inclusão, falar sobre um pouco da inclusão, para que outras pessoas tenham essa informação. E assim, eu queria focar muito sobre a inclusão da criança na escola, né? Porque na escola, onde a criança também passa uma parte do seu tempo, né? E é isso, estou aqui aberta para responder as perguntas, para a gente debater aqui, né, sobre a inclusão, e é isso. Então a gente já inicia, né, Josiane, fazendo a pergunta inicial, que eu acho que o telenauta também, assim como nós, temos a curiosidade de saber o que é a inclusão, né? Explique para nós e para o telenauta que está aí nos acompanhando através da página Psicologia no ar e também através do site, né, www.pbinfoco.com.br. Explique para a gente o que é a inclusão. Bom, Cícero, a inclusão é o ato de incluir a pessoa que está fora, né? Ou seja, não trazer oportunidades, né, para essas pessoas, oportunidades de igualdade, até porque elas têm esses direitos, né? Como Janete falou, o Estatuto é justamente para garantir os direitos dessas pessoas. Muito bom a gente explanar um pouco sobre isso, porque tem pessoas que não conhecem seus direitos, que não buscam, né, o conhecimento do Estatuto, né? E a gente sabe que ainda existem muitas mães, muitos pais que não colocam seus filhos nas escolas porque tem medo de sofrerem preconceito, não é isso, Josi? Porque ainda a gente não tem a propriedade do Estatuto dos nossos direitos, né? Então, ainda muitos pais têm esse medo de pegar seus filhos e levá-los para uma escola normal, como né, garantido hoje que a criança com deficiência ela tem o direito de estar matriculada em escolas regulares, não é isso? Exatamente. Então, assim, é interessante, né, que os pais de pessoas com deficiência, crianças em especial, elas venham tentar quebrar essa barreira, né, essa resistência, porque a escola ela traz muitos benefícios para as crianças, né, independente se ela acompanha o conteúdo ou não, né, a matéria ou a disciplina, mas ali ela está interagindo, ali ela está socializando, né? Então, assim, a criança ela vai ter um desenvolvimento muito bom e muito positivo, certo? Então, assim, o papai ou a mamãe que está com essa preocupação em relação a matricular os seus filhos em escola regular, lá tem todo o suporte, né? Nas escolas municipais nós temos as salas de AEE, né, que tem recursos apropriados para desenvolver, né, atividades adequadas para aquela deficiência, né? Então, assim, é interessante, se faz importante que eles até conheçam, façam uma visita numa escola, né? Veja como é a política lá, como é que funciona a dinâmica daquele colégio, né? E dê essa oportunidade para que o seu filho, né, possa se desenvolver. Ele precisa crescer, né? Ele vai ter um rendimento muito grande. E esses pais, eles podem conhecer mesmo antes de matricular, não é, Josiane? Exatamente. Eles podem fazer essa visita institucional, né? Conhecer quem são os professores, como é que eles trabalham. Isso é de fundamental importância para a vida da criança com deficiência.
E o estatuto, né, que é a Lei 3.146, né, que foi aprovada, como eu bem falei no início. Esse estatuto, né, ele precisa ainda, Josiane, ele ser inserido nas escolas, ele precisa ser inserido, explanado, falado, debatido. Ainda há essa questão da necessidade de que isso seja repassado também para os familiares, para os pais, para os profissionais. Qual a importância dessa criança dentro da sala de aula, né? Qual a importância para a criança em evolução e qual é o papel do psicólogo nessa área, nesse setor? Bom, o papel do psicólogo escolar, ele vai trabalhar junto à equipe gestora, né, da escola, ele vai trabalhar a questão, toda a demanda, né, vai juntar, ele trabalha como uma equipe multidisciplinar, né, o psicólogo está lá para intervir, né, para trabalhar junto com os professores, os diretores, né, uma maneira de conscientizar, né, essas pessoas, né, os funcionários, né, os pais principalmente, trazer os pais para participarem, né, junto à escola, desenvolver outras atividades, enfim, é importante, né, o psicólogo, o professor, o diretor, né, e a família trabalhar para o bem-estar dessa criança. E até mesmo identificar os talentos, né, Josiane, que essas crianças têm, né? Exatamente. Né, tem que acreditar no potencial dessas crianças. Certo. Josiane, como preparar os funcionários para lidar com a inclusão? Os professores, como fazer esse trabalho? Exatamente, Cícero. É fundamental que os funcionários eles participem, né, junto com a gestão, que eles trabalhem em palestras, em cima dessas palestras pode trabalhar a conscientização, pode-se trabalhar, né, as diferenças, né, Existe assim, uma especialização para os professores, para pessoas sim, que sim, estão existe. diretamente trabalhando com as crianças com deficiência? Existe, sim, existe capacitação, existe especialização, né? Inclusive aqui em Cajazeiras já tem uma pós, né, na sala de AEE, né, que traz esse suporte, né, essa capacitação para as pessoas que não têm habilidades, né, que não sabem, que está um pouco perdida, como desenvolver, né, essas atividades com essas crianças. Né? E assim, também tem que haver um interesse, né? Tem que ter interesse, porque se não tiver amor, não anda, não caminha, né? Precisa-se, né, de interesse, em primeiro lugar. O profissional que vai lidar com essa criança, ele realmente tem que gostar de criança, não é, Josiane? E eu acho que, como você diz, né, a preparação para lidar com essa criança, ela é fundamental, né? Você não está lidando com qualquer criança, né? É uma criança que tem a sua especificidade ali, né? E que precisa de um cuidado diferenciado. Exatamente, tem que haver uma compreensão na limitação, né, da criança. Né? A criança, ela, às vezes, por ter algum problema e o profissional não tem conhecimento do que aquela criança tem, às vezes até age de uma maneira preconceituosa, né? Acha que a criança é lenta, é preguiçosa, e não é bem assim, né? Ela tem a sua limitação e precisa ser respeitada essa limitação, né? Verdade, sim. Então a gente vai ao intervalo comercial, né? Daqui a pouquinho a gente está de volta com Josiane Alves. Isso aí.
Estamos de volta com o programa Psicologia no Ar, o programa que leva a boa informação. Né? Estamos aqui com o Josiane Alves, convidado especial, falando sobre a inclusão, né, da criança com deficiência. Importante tema em que precisa ser discutido e certamente Josiane está tirando as dúvidas, né, que as famílias, que o telenauta tem em relação a esse assunto. Verdade. E, Josiane, aqui já com a gente, né, acompanhando pela página Psicologia no Ar, Irani Guedes, né? Ela fala, minha linda sobrinha, que serenidade em suas palavras, isso transmite paz. Minha tia, né? Fã desse programa. Obrigada, tia Irani. Toda terça-feira com a gente. Muito obrigada, minha tia também linda. Também com a gente, Bruna Pontes. Parabéns, Josiane. Parabéns, Josiane, né, pela entrevista. Melino Mangueira, parabéns pelo programa e por debater temáticas tão importantes, né, ressaltando a importância da inclusão da pessoa com deficiência. Obrigado a todos que estão juntinho conosco aí acompanhando o programa Psicologia no Ar. E uma pergunta, Josiane, é possível solicitar o apoio de pessoas especializadas? Sim, Cícero, é possível. Embora a gente tenha, assim, um número muito reduzido de profissionais, ainda assim, a gente tem como solicitar, né? E, assim, seria interessante para as políticas públicas investirem, né, na pessoa com deficiência e profissionais para lidar com essas pessoas, né? Porque não é de todo jeito, né, que a gente pode trabalhar, né? Tem que ter uma habilidade, tem estudos para isso, existe capacitação para isso, né? E seria interessante que as políticas públicas investissem, sim, em psicólogos, terapeuta ocupacional, né? Que aqui falta muito, infelizmente, né? E a demanda é muito alta, e eu sinto na pele, né, essa dificuldade em relação ao meu filho, né? E vejo o sofrimento de outras mães, né, em relação a essa assistência. E é muito importante que se faça esse investimento, né, porque eles têm direitos. Verdade. Josiane, em questão, né, da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, a gente sabe que são para as pessoas com deficiência intelectual, às vezes mental, física, né, se adequa também. E aí você fala bem, né, na questão, eles não podem ser tratados de qualquer jeito. Nem nós, né, normais, entre aspas, nós não queremos ter profissionais que nos tratem de qualquer jeito. Então, Verdade. realmente, é de grande emergência, né, a gente pedir profissionais, né, que haja mesmo a capacitação, que haja isso, né. E aí tu traz na tua fala também, porque tu tem a experiência, né? E como que é o teu trabalho? Como que funciona essa questão do teu trabalho, né? Porque além de ter experiência em casa, você também lida, né, em algum órgão, é isso? Isso, eu trabalho na APAI, daqui de Cajazeiras, né? Já está mais ou menos com 4 anos e meio, né? E assim, é uma experiência maravilhosa que eu tive, né? A oportunidade, eu comecei como mãe voluntária, né? E depois, enquanto estudante de psicologia, permaneci lá e hoje estou, né, como profissional. E assim, entender a limitação de cada um foi o ponto-chave, né? E assim, respeitar a limitação, né, compreender, porque tem gente que quer forçar, né, que ele aprende e não é bem assim, né? E assim, é um trabalho que eu tenho muita satisfação, né, em fazer, em dar assistência a essas crianças com deficiência lá na APAI, né? Amo o que eu faço e, graças a Deus, assim, foi um trabalho assim, muito positivo, né? E, assim, está tendo resultado, né? Josiane, as políticas públicas do município aqui de Cajazeiras voltado para, né, a assistência à criança com deficiência, elas realmente têm funcionado de fato? Sim,
em partes, né? Elas precisa-se mais de profissional, porque a demanda ela é alta, né? Uma demanda e assim, um profissional sozinho ele não vai dar conta de tantas crianças, de tantas pessoas com deficiência, né? Então assim, fica sobrecarregado, né? Apenas um profissional, porque não vai ficar com um trabalho com qualidade, certo? Então assim, como é que vai dar assistência? Às vezes nem dá a assistência completa. Fica pessoas faltando da assistência, em virtude da demanda, que é alta. E como seria, tu disse assim, falta pessoas faltando assistência. Essa assistência que você fala seria um profissional para cada criança? Para cada criança, tipo assim, vamos supor, dependendo da demanda, por exemplo, se uma política pública ela dá assistência a 50 crianças por dia, só um profissional não vai dar conta. Então, assim, precisa-se de mais. O certo seria quantos profissionais, então? Mais ou menos uns 3 a 4, vai depender da demanda. Dependendo da demanda, estuda-se o diagnóstico, o caso, a dinâmica, como é que funciona, e vai inserindo, porque precisa. Eu, enquanto mãe, eu vejo essa necessidade. Acompanhando aí o programa Psicologia no Ar, Tadeu Cartacho, né? Ele também está retransmitindo, né, o programa Psicologia no Ar através do portal de notícia www.destaquecz.com.br, né? Obrigado aí ao colega e amigo Tadeu Cartacho que está fazendo essa transmissão. E Bruna Pontes, né, ela faz uma pergunta aqui, Josiane. Quais são os recursos metodológicos utilizados pelos professores para incluir a criança com deficiência em sala de aula? Quais os recursos metodológicos que eles podem estar usando? Bom, o primeiro recurso que o professor tem que ter é a capacitação, certo? Ele precisa se capacitar, né? E criar, né? Existem vários recursos, né? Por exemplo, eu estou criando uns recursos em virtude da carência aqui em Cajazeiras para vender. Eu trabalho com o recurso chamado TA, que é Tecnologia Assistiva. Essa tecnologia ela vai adaptar, né, vou criar métodos para trabalhar com essas pessoas. Por exemplo, os DDoS, né, o livro sensorial, são recursos metodológicos que podem ser utilizados para essas crianças, né, trabalhar individualmente e em grupo. Também aqui acompanhando o programa, a Aurineide Pereira, né, ela está parabenizando pelo programa. E Tadeu está falando aqui que precisa aumentar um pouquinho o áudio. Acho que ele deve estar escutando direito a questão do áudio aí. Então, nosso diretor aumenta o áudio. E um abraço para a Aurineide, que está sempre nos acompanhando. Aurineide, muito obrigada, viu, minha querida? Um abraço para os telenautas que estão me acompanhando também. E, Josi, tem uma pergunta para ti aqui, né? Ao promover a inclusão, né, a inclusão da criança com deficiência, né, na escola, é preciso rever o projeto político-pedagógico ou o currículo escolar? Sim, na verdade, esse projeto, o PPP, ele é visto anualmente, né? E à medida que vai aumentando a demanda, ele é modificado, né? E por isso que é importante o psicólogo na escola para também fazer parte desse PPP, né? Porque ele vai construir, junto com a gestão, né, diante das demandas, vai construir recursos, né? Vai construir métodos, meios para trabalhar com esse público. E a questão a gente sabe que tem uma necessidade, né, como você está trazendo, tem a necessidade da preparação também para os professores. E os trabalhadores, né, os servidores da escola, eles precisam também dessa preparação? Com certeza, é importante.
né? Porque a equipe fica toda a equipe fica preparada, né? Seria interessante, sim, toda a equipe se preparar, né? Tanto para recebê-los, a maneira como tratar, né? A maneira como lidar com essa criança, né? Principalmente cuidadores. Josi, né? e os coleguinhas na sala para receber, né, essa criança? Como que funciona? Bom, por exemplo, o professor ele pode utilizar de um acolhimento, né, fazer uma conscientização com os colegas, né, por meios de historinhas, trabalhar as diferenças, né, e fazer com que as crianças deixem ele à vontade, né, falar também sobre o que é aquela deficiência daquela criança. Por mais que a criança ela não tenha uma compreensão igualmente um adulto, mas é a partir dali que ela vai começar a respeitar, a compreender, né? E enfim, vai ter um convívio muito bacana com outras Porque crianças. pode até acontecer também, José, na questão do bullying, né, com essa criança que tem deficiência, né? Como agir diante, se acontecer o bullying, né, com essas crianças? Como o professor fazer e trabalhar essas questões com esses alunos para não cometerem o bullying? Bom, a sugestão que eu tenho e que é a melhor assim, maneira de trabalhar é uma palestra, né, de conscientização, né? Tem jogos, tem brincadeiras, tem vídeos, né? E assim, é importante trabalhar essa conscientização e a questão das diferenças, né? E mostrar desde cedo, né, que isso é errado, porque por mais que a pessoa com deficiência não tenha aquela compreensão como, entre aspas, normais, como são ditos, né, a pessoa com não deficiência, mas ele sente, ele sofre com isso, né? Então, assim, é interessante se trabalhar, né, com esses recursos, né? O professor, junto ao psicólogo, né, colocar o psicólogo em sala de aula para trabalhar com eles também. Josi, só te questionando, né? Por exemplo, os pais podem ter resistência de levar essa criança à escola, né? Isso acaba atrapalhando um pouco na aprendizagem da criança. E aí essa criança, por vez, ela deixa de estar participando daquela dinâmica escolar, deixa de estar aprendendo. E aí quando os órgãos sociais, enfim, o conselho, não sei, fica sabendo, né? E aí vai agir em cima disso. E essa mãe tem resistência de levar essa criança na escola. O que é que pode ser feito aí para essa mãe estar se conscientizando e estar se politizando para estar inserindo essa criança, mesmo que possa ocorrer ou não, né, fenômenos dessa criança estar sofrendo bullying ou estar sofrendo algum tipo de situação, mas o que é que pode ser feito para estar ajudando essa mãe a estar abrindo um pouquinho mão, né, dessa criança, não estar aprisionando e estar levando ela na escola para ela ser educada? Bom, é como eu falei a princípio, né? Seria interessante que a mãe fizesse uma visita na instituição, né, conversasse com os diretores, com os professores e compreendesse a dinâmica daquela escola. Como é que funciona, quais os horários de atendimento da sala de AE, quais os benefícios, né? E assim, é o primeiro passo, né, para poder quebrar essa resistência, né, que ela dê a oportunidade e dê a oportunidade ao filho, né? Eu tive muita resistência, né? Enquanto mãe, eu tive muita resistência, eu ficava com medo de alguém machucar meu filho por ele ter paralisia cerebral, ele não saber como se expressar, né? Mas isso aí foi sendo quebrado, né? E assim, e fui vendo os benefícios que a escola pode trazer para a criança, né? Então, você mãe, né, faça uma visita na escola, leve o seu filho para conhecer e veja, sente com a diretora, com a professora,
certo? Com o psicólogo, caso a escola tenha, certo? E faça essa avaliação e veja o quanto seu filho vai crescer. Josiane, você fez um estudo, né, voltado para a inclusão da criança e com deficiência, né? Então, quais foram os achados desse estudo que você fez, dessa sua pesquisa? Bom, foram positivos, né? Tem muita criança, na escola, certo? Só que ainda tem mais ainda que precisa ser inserida, certo? E assim, para algumas escolas foi positivo, né? Já tem um número grande, né, de alunos matriculados, crianças com deficiências matriculadas. Já outras não têm, né? Outras foram embora, outras a mãe não quis mais levar, enfim. Mas foram Isso. só aqui no município de Cajazeiras? Isso, no município de Cajazeiras. Eu fiz aqui na cidade de Cajazeiras. E, assim, tem um número de crianças com deficiência, você conseguiu trazer no seu estudo? E daqui a pouquinho ela vai responder, Serenides, tua pergunta, porque a gente vai para o intervalo. Então tá bom. Então não sai daí, aguarda aí, gente, que ela responde já. Estamos de volta com o programa Psicologia no ar. E na audiência, né, o Sargento Maciel, parabenizando pelo programa Psicologia no ar. E César também está aí acompanhando o programa, não é isso? É isso. Então, Josiana agora vai responder a pergunta que eu fiz a ela no intervalo, antes do intervalo, né, Josiana? Agora eu libero. Pode responder. Bom, Serenides, é o seguinte, a minha pesquisa foi em cima da atuação do professor na sala de AEI. Né, eu escolhi 2 escolas, né, para essa pesquisa, né, uma do município e a outra do estado. Né, e assim, tem sim muitas crianças nessas 2 escolas. Por que tem nessas 2 escolas? Porque aqui em Cajazeiras tem 13 escolas no município, né, que dá assistência, tem a sala de AEI. Porém, em virtude dos poucos funcionários capacitados para dar essa assistência, só estão funcionando 8. Né? Então, assim, quando eu digo que precisa, né, de aumentar o quadro de profissionais, né, capacitar, exatamente, né, para poder dar assistência, foi em virtude dessa pesquisa. Né, e como é importante, né, um profissional nessa área, né, para poder dar assistência aos nossos pequenos. Né? Verdade. Tem mais pergunta aí do Telenauta, Cícero? Era isso que eu estava vendo aqui. E o que foi que aconteceu? Aqui apagou foi tudo o celular. Mas a gente sabe que tem. Se no meu também não apagou, vamos lá, Janete, César porque... que fez uma pergunta aí. Aí ele... Porque a gente não pode deixar a pergunta do Telenauta passar, porque a sua, pronto, fugiu até a palavra agora, ajuda, Janete. Vou só te remedar. Aqui não pode cortar, que o programa é ao vivo, então fala. Ele faz a seguinte pergunta, a questão é, quando a criança, ela resiste a não ir para... A criança com deficiência, ela resiste a não ir à escola.
como a família trabalhar essa questão? Bom, Cícero, seria interessante que os pais dessa criança levassem para um profissional, né, um psicólogo, né, para compreender o que é que exatamente está fazendo com que essa criança tenha essa resistência, né, porque deve ter acontecido alguma coisa, né, para que essa criança, né, tenha essa resistência para poder ir para a escola, né? E quanto ao pai, se eu não me engano, ele é o pai da criança, é isso? A pessoa que perguntou falou o seguinte: e quando a criança, mas a família diz assim, mas a família acaba respeitando essa resistência, como trabalhar essas questões? Pronto, na verdade, isso não, me perdoe, mas não é respeitar. Você está prejudicando a criança. Você tem que procurar recursos e meios para fazer com que essa criança tenha essa assistência, né? Eu não digo forçar, mas sim procurar um profissional, primeiramente, para compreender o que foi que aconteceu, né? E esse profissional vai trabalhar com essa criança e, a partir daí, com certeza, vai se descobrir o que foi que aconteceu e, em cima do acontecimento, vai trazer a solução para essa demanda, né? Ivonete Santos também, parabéns pelo programa. Um abraço aí. Muita gente hoje, né, acompanhando o programa Psicologia no Ar. Obrigada. Essa entrevista da Josiane Alves, né? Jus arrasa, né? É verdade. É chique. E ninguém vai perguntar mais nada, não, esperar o Vou telenauta. mostrar o trabalho. Pergunta, telenauta, que o povo daqui não tem mais pergunta para fazer. Pode uma coisa dessa? Manda pergunta. Não, mas olha, Josiana, ela faz um importante trabalho, como ela falou, né? Não são todas as escolas que têm os recursos necessários para trabalhar com essas crianças com deficiência. Então, ela também confecciona esses recursos, né, para essas escolas que não têm todo esse aparato, né, Achei o máximo de trabalhar, né, com as crianças. Então, ela tem aqui, ela trouxe umas coisas para mostrar muito interessante. O telenauta está dizendo muito obrigado pela resposta, né? É o Por César nada. Alves, né? E a Por gente nada, também, César. e a Um gente prazer também, né? responder. Vixe, tá todo mundo falando assim. Todo mundo se empolgou agora. Agradecer ao telenauta, né, por esse carinho com o programa, né, pela hashtag Saúde Mental e Esses Cuidados. A gente tem realmente esse cuidado, né? Esse cuidado de estar vendo na internet, de você estar tentando responder vocês de alguma forma mais positiva. E a gente agradece. E se vocês quiserem continuar mandando perguntas, né, curtam, compartilhem o nosso vídeo. Chama o pessoal da família de vocês para curtir, né? Que às vezes pode não ser hoje você não esteja necessitando ou na sua família não tem uma criança com deficiência ou uma pessoa com deficiência, mas um ou outro assunto pode, né, pode ser interessante. Ou para alguém que você conhece em casa. Então, assim, o Psicologia no Ar tenta trazer isso, essas questões, né? Essas questões sociais que a gente precisa, né? Principalmente na área psicológica, né? Que a gente precisa estar mastigando, até que a coisa realmente aconteça. E Josi tem um trabalho incrível, eu já sou mega fã, né, Josi? Mas antes dela falar do trabalho, também eu quero dizer que como a gente já tem vários programas, já faz mais de 6 meses que nós estamos com Psicologia no Ar, né, com esse projeto que a gente acredita que ele, né, vá muito longe ainda. Então, para vocês que queiram saber quais foram os outros temas que a gente já apresentou aqui no programa, entra na página, curte a página e assiste os outros programas que estão, todos os vídeos estão lá na página do Psicologia no Ar, certo, gente? Tem muitos temas interessantes. Fazer que nem aquelas blogueirinhas, né? Pessoal, dá aquele joinha, né? Ajuda a gente. Não, porque é uma boa causa, né? Fazer o bem sem olhar quem, que nem diziam meus familiares. Então, é por uma boa causa. Então, agora a gente vai mostrar os recursos, né, que Josiane trabalha, né, com eles, vai apresentar aqui para ela. Fala um pouco primeiro desse seu trabalho. Como é esse trabalho, Josiane? Bom, esse trabalho, ele surgiu em virtude de uns compartilhamentos que eu vi da psicóloga Ana Lara, né? Eu percebi que os recursos que ela utiliza para as terapias com crianças, eles poderiam ser confeccionados. E como eu tenho uma habilidade para confeccionar, eu imaginei unir o útil ao agradável. Eu amo arte, certo? E, assim, foi uma ideia,
né? Então, assim, esses recursos, eles servem para psicólogos, terapeuta ocupacional, psicopedagogos, professores e pais, né? Os pais que queiram dar continuidade e estimular, né, a criança, né? E para fisioterapeuta também, no caso, para que for trabalhar na área da pediatria, né? Então, assim, eu tenho aqui o livro sensorial, né? Vai trabalhar as cores primárias, trabalha a coordenação motora, certo? Da criança, certo? A textura. Volta um pouquinho para o nosso diretor, né? Pra cá. Aqui. Que é o livro sensorial. É incrível, olha que fofo. Tá aqui, ó. Lindo. E a gente percebe que é com carinho, né? Com tanto Ai, capricho tem que você jogos, faz. Esse livro, ele é muito utilizado, né? E assim, aqui em Cajazeiras não vende. Eu não tenho conhecimento. Se tiver, me desculpe, porque eu não tenho. Aqui, esse é um jogo, né? Que vai trabalhar tanto as vogais, certo? Vocês estão vendo uns pontilhadozinhos? Aqui é uma estradinha, né? Aqui é a estradinha e vai ser utilizado o carrinho. Vai pedir para a criança, né, vir em direção dos pontilhados. Coordenação motora, Isso, né, a Josi? psicomotricidade. Né? Isso. Que legal. Que lindo. E dentre outros, aqui são as luvas de doches. Já vou separar meu kit já, viu? Né? Aqui as luvas de doches, certo? Já tô Trabalha brincando. contação de história. E aqui você pode colocar os personagens que você quiser. Né? Você pode trabalhar com o Pequeno Príncipe, né? Os patinhos, enfim. Vários e vários recursos. Eu também tenho um pote da calma, né? Tenho um pau de chuva. Enfim, tenho vários e vários recursos. Aquela caixinha que você postou, Sim, que eu achei a coisa caixa mais tátil, linda. né, que também é interessante, vai trabalhar a parte de censura da criança, né? Josi, eu também vi um dente. A coisa mais fofa Sim, daquele mundo. eu também trabalho Gente, com lindo. chaveiros. São Como é o nome da tua página? O pessoal Sim, seguir. Psicoartes, né, Joseane Pinheiro, vá lá, curtam, visita a página, certo? Encomendo de vocês, porque Veja os isso aqui vai meu. trabalhos que ela tem postado lá. Eu já vi, já curti a Um página. telefone para contato, para quem queira adquirir esse material. Como fazer Além- o contato? Além da página, né? Pronto, meu contato é 9354 4819, certo? Tá aí na tela, né, pessoal? Isso. O número de Josiane. E vocês podem entrar em contato, certo? E eu sou psicóloga clínica, que eu não me apresentei no começo, sou psicóloga clínica e trabalho com crianças, né? Minha especialização é com crianças. Legal. Muito bacana. Obrigada, né? Josi, pelo kit. E agora você esteja, né, à vontade para fazer suas considerações finais, né? Porque já no programa começou agorinha, mas ó, já está terminando, a hora passa, já vai fazer 1 hora que nós estamos no ar, né? Então, infelizmente, né, vamos ter que terminar o programa, mas Josiane antes vai fazer as considerações finais. Fica à vontade. Bom, Josiane. pessoal, muito obrigada, viu, pelo espaço, né? Obrigada pelo convite. Foi um prazer, embora eu esteja aqui um pouco nervosa, né? Quase que eu desmaio, mas tá bom. Conversa dela, ela está super E calminha. assim, eu quero mandar um abraço para o pessoal da APAI, daqui de Cajazeiras, né? Quero mandar um abraço pro pessoal do Condica, também daqui de Cajazeiras, que eu faço parte, eu sou um dos membros do Condica, Legal. né, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E quero mandar um abraço para o meu esposo, já sei que está trabalhando lá no Ceará, né? Enfim, para minha família como um todo, um abraço para a Sheila, para a Ana e a Elita, que essas 3 pessoas foram fundamentais para o meu crescimento profissional, né? E um abraço a vocês aqui. Obrigada, pessoal, e estou à disposição, certo, para esclarecer outros conteúdos, outras
A gente agradece demais, Enfim, demais. Muito obrigada a vocês. Né, demais, e a gente agradece, né, aí a todos os telenautas, né, um abraço especial para João Barros, que está sempre nos acompanhando, Stanley, um né? abraço, né, para Stanley e para os pais dele também, né, que estão assistindo a gente. Para o meu Ceará, a coisa mais linda desse mundo. Para minha mãezinha, para minha tia, Fatinha, que ela tá lá agora, né, fez cirurgia no olho. Um abraço para meus compadres aqui, né, Isnara, Danilo, para todo mundo que, né, que torce pelo projeto e que dá tudo muito certo. Josi, obrigada pela participação, de verdade, né? Então, Obrigada a esse você. foi o hashtag saúde mental é preciso Cuidar. Lembrando, Cícero, eu sei que a gente vai gravar ainda um vídeo chamada, né? Mas vamos aproveitar aqui e já adiantar para o telenauta que está aí ainda nos acompanhando e dizer para ele que no próximo programa a gente vai fazer. Vai contar, mulher? Mas é aquele programa que a gente lançou um vídeo chamada antes e todo mundo ficou na expectativa. Verdade, a gente está né? devendo isso, é A verdade. gente está devendo isso a vocês. Enfim, o profissional não pôde vir, né, naquele momento em que a gente tinha anunciado, né, tinha Mudança feito de a clima, né, chamada, adoeceu. ele estava, né, enfim, força maior não pôde vir. Né? Mas aí ele agora já acabou de confirmar que na próxima terça-feira a gente vai estar apresentando o tema daquele vídeo chamado. Alguém ainda lembra qual foi? Qual é o mal vídeo? de Alzheimer. Exatamente isso. Ela não lembrava. Gente, ela tá rindo que ela não lembrava, viu? Não, mentira, Ricardo, eu lembro, tá? Era o mal de Alzheimer, doença de Alzheimer, eu lembro. Então, no próximo programa, a gente vai falar sobre o mal de Alzheimer com o nosso neuropsicólogo, Ricardo Urquiza. Ele que vem lá de João Pessoa e tem um carinho todo especial pela gente. Ricardo, muito obrigada, viu? Por você confirmar e a gente, né, pagar essa dívida para o telenauta. Só lembrando que Ricardo Urquiza, o neuropsicólogo, né, vai estar junto conosco, atendendo lá no nosso consultório, né? Legal. Ricardo Urquiza, Fagner e Cícero Lima, né? Nós vamos estar atendendo lá na rua Odilon Cavalcante, de Albuquerque, ao lado do Lanche de Chagas, né? Chagas, vocês Esqueceu de mim, se Aí você isso. tá atendendo lá. Josiane também vai começar Aí com vocês- a atender com a gente também. Alexandra Abrantes, né? Vai estar 5 profissionais lá à disposição da população de Cajazeiras e toda a região. E aí vocês já podem também estar adquirindo com Josiane, né, os recursos terapêuticos, né? Porque vai ser fundamental. Levem suas crianças, né? Todo mundo. Então é isso, gente. Muito obrigada, viu? Ninguém vai mais estar enrolando, né? Segurando vocês aí. Então, muito obrigada, viu? E até terça-feira. E o hashtag Saúde mental é preciso cuidar.